Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Fazer uma oração que Deus me ajuda, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço pelo dia, Senhor, que tem acontecido várias coisas, Senhor, nesse lugar tão difícil, longe daqui, que Deus tenha misericórdia de ser bom, em outros países, não aqui, graças a Deus, está abençoado de Deus. E Deus abençoe, Senhor, em cada lugar, Jesus, que precisa tanto de Jesus, que Deus tenha misericórdia de cada um. Que Deus abençoe, Senhor, os irmãos, as irmãs aqui, Senhor, do trabalho deles. Que Deus não deixe enfraquecer na fé, Jesus. Que Deus tenha misericórdia de cada um, Senhor. Que Deus abençoe as crianças, Senhor, na circulação também. Que louva a Deus, que canta os hinos, que tem mais força do que a gente. A gente sempre está difícil, mas Deus dá força e poder na hora da glória. Que Deus abençoe, Senhor, cada trabalho dos irmãos também, dos serviços, dos empregos, Senhor, das irmãs que ficam na casa, Senhor, que Deus abençoe, o mesmo serviço também, glória a Deus, e que Deus abençoe o meu trabalho lá também, que Deus tenha misericórdia, que endireite as coisas, que seja bom, melhor. Deus abençoe a prefeita também, que Deus tenha misericórdia, né, de cada um, Senhor Jesus. Que Deus nas ordens abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abram as vossas Bíblias no tema da campanha, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 1. E no versículo 6 estarei lendo também juntamente com a igreja o versículo 7. Aleluia. Quero agradecer a minha oportunidade e o privilégio de poder estar incluído no rol desses pregadores que estão aqui para trazer uma palavra para o coração da igreja. Agradeço ao pastor Sandro de todo o meu coração, e ele sabe muito bem que as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Sente-se glorificando e exaltando ao Senhor. Irmãos, de todos nós é conhecido que esta carta ela é descrita no momento em que Paulo está em cárcere, está em prisão. A carta que Paulo vai trazer para o seu filho Timóteo, ela vai conter palavras de despertamentos, palavras de encorajamento, como são estes 2 versículos que eu li para a igreja. Também nesta carta de Timóteo, ele está escrevendo para o seu filho a queixar-se com ele que todos os abandonaram, somente um homem onesíforo é que foi visitado por várias vezes, vê-lo na cadeia. Também Paulo vai escrever nesta carta para Timóteo, no capítulo 4, que é chegado o seu fim, a sua trajetória, talvez seja sido a última carta que Paulo está escrevendo, e escrevendo para o seu discípulo, para o seu filho amado Timóteo. Paulo sabe muito bem que ele está sendo oferecido como libação, que já é chegado ao fim dele. Mas Paulo tem uma convicção no seu coração e na sua caminhada com Cristo, que ele vai deixar 2 versículos nesta carta descrita para o seu filho Timóteo, ao qual é conhecida pela igreja. Já é feito refrões desses versículos: combati o bom combate, guardei a fé. O que me está proposto é uma coroa de justiça
que o Senhor, o justo Senhor, me dará naquele grande dia. Aleluia. Paulo tinha tanta convicção da sua salvação, aleluia, que ele vai descrever estes versículos para Timóteo. Também Paulo vai escrever para os irmãos de Filipenses no capítulo 1 e versículo 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. O que Paulo queria transmitir para aquele povo de Filipenses, que aonde Paulo estava, ele transmitia o Senhor Jesus para a vida daqueles que estavam ouvindo e o admirando a fé de Paulo. E ele vai dizer assim, que o morrer é ganho, porque ele ganha, porque ele sabe e ele tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Gálatas capítulo 6 e versículo 17, Paulo também vai transmitir, aleluia, para Gálatas: quanto a mim, aleluia, não me glorificarei, senão nas marcas de Jesus, meu Senhor, que trago em meu corpo. Aleluia. Paulo, ele não tinha vergonha do Evangelho de Cristo ao qual ele transmitia. Pelo contrário, as marcas que ele carregava era um troféu aonde ele passava. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra que nos traz aqui é que Paulo está trazendo um despertamento e um encorajamento para a vida de Timóteo, o seu filho. Mas o porquê um despertamento e um encorajamento para Timóteo, meus irmãos? É que na terceira viagem de Paulo e Timóteo, e segunda viagem de Timóteo, Paulo decide lançar um convite para Timóteo cuidar da igreja de Efésios. Paulo agora é um pastor de uma igreja, é um ensinador de uma igreja, é um líder de uma igreja. É por isso que Paulo está transmitindo para Timóteo este encorajamento e este despertamento para a vida, aleluia, de Timóteo. Mas quem era Timóteo, meus irmãos? Qual era a biografia de Timóteo? Aleluia. Timóteo vai nascer em uma cidade chamada por Listra, a atual Turquia. Timóteo vai nascer em um ambiente influenciado pela cultura grega romana. Timóteo é filho de pai grego e de mãe judia. É muito provável e muito comum, meus irmãos, o filho seguir a trajetória do pai, seguir o ensinamento do pai, a cultura do pai, os ensinamentos do pai. Mas Paulo vai ressaltar aqui no livro de 2 Timóteo que havia duas personagens, ao qual o primeiro evangelho de Paulo vai alcançar primeiro, que é a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Estas duas pessoas, vou conjecturar aqui, é que tiveram um papel essencial na vida de Timóteo, porque foram ambas que pregaram o Evangelho de Cristo para Timóteo. Aleluia! Ao qual o primeiro encontro que Paulo vai ter com Timóteo está escrito em Atos capítulo 16. Aleluia! Vai ser o primeiro encontro aonde Paulo vai conhecer Timóteo
e Timóteo vai conhecer Paulo. Paulo então vai lançar um convite para Timóteo, aleluia, unir-se com eles para uma viagem missionária, aprender o Evangelho de Cristo. Oh glória! Mas a palavra está nos dizendo aqui que Timóteo havia um dom com ele, e este dom, meu irmão, é dom de liderança e dom de ensino. Mas por que Paulo está lançando este convite para Timóteo? Para que Timóteo observasse e tivesse experiência em sua vida, aleluia, por onde ele quer que ande. Porque, meus irmãos, Paulo sabia muito bem que somente o dom que Timóteo tinha sobre a sua vida não ia subsistir, não ia conseguir, aleluia, aguentar, aleluia, os espinhos do Evangelho, as perseguições do Evangelho, as calúnias do Evangelho e as tristezas do Evangelho, aleluia, e as cadeias do Evangelho que Timóteo presenciou uma após uma. Oh glória! Através disso é que Paulo tinha, porque, meus irmãos, porque Timóteo tinha que conhecer o Evangelho de Cristo, o Evangelho da renúncia, o Evangelho da entrega, o Evangelho muitas vezes do abandono, do desprezo e das cadeias e das prisões. Aleluia! Oh glória! É por isso, meus irmãos, que muitas vezes eu e você, ao decorrer da nossa caminhada, observamos pastores que não pastoreiam mais, que evangelistas não evangelizam mais, que profetas não profetizam mais, que levitas não louvam mais, que oradores não intercedem mais. Talvez no longo da sua caminhada encontraram com os espinhos do Evangelho e o desprezo do Evangelho, aleluia, com as perseguições do Evangelho de Cristo. E talvez, meus irmãos, eu esteja falando alguma dessas palavras estão indo de encontro com a tua vida. Talvez você esteja estagnado. Quero dizer uma coisa para a tua vida. Aleluia. Ministério também é dom de Deus. Aleluia. Porque se Deus não te manter, se você não estiver na presença dEle, você não mantém o seu ministério. Aleluia. Você pode até ter o dom, mas você está estagnado, está parado. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Talvez eu esteja falando contigo, até tem o dom, aleluia, mas está parado, está estagnado. Mas hoje o Senhor está falando ao teu coração: comprometa-se a me servir e eu sustento o teu ministério nesta noite. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 16, está falando assim para nós nesta noite, aleluia: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e designei. Aleluia. Foi Ele quem te escolheu, não foi homem,
não foi convite de homem, aleluia, foi Ele quem te escolheu e te separou e te designou para esta obra na sua vida. Então é porque você está parado, é momento, aleluia, de você despertar o dom que há em ti, que está escondido em ti, aleluia. Talvez você já tenha usado esta mensagem, aleluia, que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 5, diz assim: antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu te chamei, aleluia, e antes que saísse, aleluia, do útero da sua mãe, eu te santifiquei e te ordenei a profeta às nações. Às vezes você diz, você parafrisa isto, leva, mas você sabe o que quer dizer estes versículos, meu irmão? Aleluia, antes da sua mãe, aleluia, projetar, você pensar e cogitar em tê-lo, o Senhor já havia te chamado. Há uma chamada sobre a sua existência. Você não está aqui em vão, com esta carinha bonita, me olhando aqui não, aleluia, oh glória. E o Senhor Jesus nesta noite é quem te santifica através do seu sangue, sangue este que purifica, que transforma, aleluia, e é Ele quem te ordenou, aleluia, foi Ele quem te ordenou, não foi homem, para que você vá, aleluia, e faça a obra do Senhor, seja usado nas mãos do Senhor. Oh glória, não há mais tempo, meus irmãos, de vivermos cogitando ou cocheando em dois pensamentos, ou melindrosos em nosso canto, ou muitas vezes tímidos. Há momentos na vida que você deve sair do anonimato, e o Senhor nesta noite está lhe fazendo um convite, aleluia, para que você saia do anonimato e venha fazer a obra do Senhor, ao qual Ele chamou nesta noite. Nesta noite o Senhor tem despertamento na sua vida, de profetas, de evangelistas, aleluia, de pastores, mas basta você se colocar na presença do Senhor e viver a palavra do Senhor, aleluia. Eu disse já aqui e repito, temos que viver a palavra, não basta nós termos o dom, porque o dom nos amedronta e nós não saímos do lugar aonde nós estamos para transmitir a palavra. Muitas vezes engolimos o dom que Deus nos dá, muitas vezes, e levamos para casa e voltamos novamente. Temos que viver a palavra, observá-la ela. Não sou eu quem estou dizendo, a própria carta, a 2 Timóteo, Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura, aleluia, está escrito assim: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Temos que viver a palavra de Cristo, aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
Aleluia. Talvez eu esteja falando com você nesta noite que fez votos ao Senhor, que queria ser usado na sua mão, queria ser cheio, aleluia, fez campanha, mas hoje se encontra amedrontado, muitas vezes acolhido, aleluia. Eu pergunto nesta noite, qual é o problema que você tem tido, que se distancia você do seu chamado, aleluia, do que Deus tem para a sua vida? Eu digo aqui nesta noite, ministério de Deus é também dons, aleluia. Deus te dá ministérios, é um dom para você ministrar a sua vida, usá-la nas mãos do Senhor. Talvez você também se encontra o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 14 e 29. O Senhor Jesus está ali reunido e vai fazer, aleluia, glória, uma das suas pregações, ao qual ele vai dizer assim que o reino dos céus é semelhante a um viajante que vai muito distante e deixa para os seus servos bens para eles cuidarem, e também deixa para uns 5 talentos, e para outro 2 talentos, e para um talento. O que tem 5 agrega na sua vida mais 5, porque ele está trabalhando, ele está revigorado, aleluia, agrega-se mais 5, já são 10 na sua vida, aleluia. O que tinha 2, agrega-se mais 2, são 4, meus irmãos, e o que tinha 1, esconde. Esta noite o Senhor quer te tirar do esconderijo, quer te tirar, aleluia, da onde você está escondido, aleluia. Ele quer usar a tua vida, ele quer te impulsionar você, aleluia, para fazer a obra do Senhor, oh glória, para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, aleluia. Deus não nos traz aqui neste ambiente somente para nós ficarmos sentados aqui. Deus não nos capacita nós todos os dias, meus irmãos. Quando você levanta, você tem um fôlego de vida, é porque Ele está te capacitando, está te lançando para o mundo aí fora, dizendo que Ele tem compromisso contigo e sustenta o ministério ao qual Ele chamou para a obra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foi Deus que te chamou, aonde está escrito em Efésios, acompanhe comigo na sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 11 e 13, está dizendo assim: e ele, aleluia mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero falar mais uma vez para os irmãos a parte B, aleluia, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aleluia. Você está correndo esta corrida da perfeição. Aqui não tem ninguém perfeito, mas o Senhor é que nos aperfeiçoa, usando muitas vezes vidas para nos transmitir a verdade que nos
liberta, aleluia, para nossas vidas. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E o que quer dizer isso, pregador? O dom que você tem é para o aperfeiçoamento dos santos, não é para você levar para a sua casa ou usar para você, para o seu benefício, é para você usar para as vidas que estão cativas aqui, que precisam de uma palavra, aleluia, para a vida. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Chega de vivermos melindrosos, chega de vivermos tímidos em nosso canto, enquanto nós estamos retrocedendo, o inimigo está avançando e levando muitas vidas para o inferno. Oh glória, aleluia, o dom que você tem é para você usar no ambiente aonde você trabalha. Oh glória, aleluia, sermos, aleluia, como Paulo. Não adianta virmos aqui para passearmos textos da Bíblia, como Paulo diz aqui, que as suas marcas, aleluia, são troféus para a sua vida, e não vivermos, aleluia, falarmos em mistérios aqui, pularmos aqui, oh glória, enquanto tem vida que precisa dizer que Jesus ama, que Jesus Cristo está voltando. Ele vem salvar o povo que está preparado. Aleluia, tem muitas vidas, meus irmãos, e eu tenho presenciado, e Deus tem me tocado, oh glória, para falar do amor de Cristo. Se sou evangelista, então eu tenho que fazer, oh glória, o que Ele me chamou, porque foi Ele que me ordenou. Aleluia. Tem oradores aqui que não oram mais, não intercedem mais. Não adianta, meus irmãos, aqui falarmos, pularmos, irmos para frente e para trás, andarmos. Não, meus irmãos, Jesus nos cobra. Tudo que nós falarmos aqui temos que viver lá fora. Cada um de nós tem um dom e precisa ser aperfeiçoado, aleluia, em sua vida. Meus irmãos, tem crentes que nem sabemos que é crente, aleluia, só sabemos quando nós nos manifestamos, trazemos uma palavra, daí eles dizem a paz do Senhor, irmão. Aí conhecemos, aleluia, ele aí começa a falar, mas enquanto isso não sabemos, meus irmãos, aleluia, por si só o brilho do Espírito Santo tem que brilhar na sua vida, lá fora. Eu digo para você, meus irmãos, com convicção, talvez até você mantenha o teu ministério só com o dom, mas não viver a palavra de Cristo. Como Paulo estava ensinando Timóteo, porque as lutas que ele iria enfrentar eram lutas de calúnia, difamação. É por isso que muitas vezes vemos crentes parados, crentes estagnados. Aleluia. É luta dentro da igreja. Temos luta dentro da igreja. O dom foi o pastor. Esquecemos já que oramos, que falamos em mistérios, que profetizamos, que somos presbíteros, pastores. Esquecemos, às vezes até uma palavra que o pastor nos repreende foi: se o evangelista 2, 3 dias não aparece mais, foi-se um presbítero, foi
o orador que acompanhava o pastor em todas as orações. Não há tempo, meus irmãos, para ficarmos aí, qualquer palavrinha é motivo de nós nos retirarmos. Aleluia. Porque eu estou falando disso, meus irmãos, porque você pode até ter o dom de falar em mistério, mas você não viver a palavra, você vai cair, você vai estagnar, você vai ficar parado. Aleluia. Em meu quarto, buscando esta palavra, o Senhor Jesus disse a muitos que têm dom, mas estão estagnados, estão parados. Aleluia, porque eles não vivem a palavra, é só no culto, é só no dia do culto, meus irmãos. Estou me doendo, me ferindo. Aleluia, porque muitas vezes é nós assim, meus irmãos. Eu me incluo no meio desses. Aleluia. Com a correria do dia a dia, tem vidas ao nosso lado que nós precisamos nos despertar, meus irmãos. Despertarmos para transmitir a palavra. Porque é comum você vir para a igreja, mas o teu dom ele tem que ser aflorado, conhecido lá fora. Como é que você é conhecido, meu irmão? Aleluia. Como é a sua vida lá fora? Deus está dizendo assim: comprometa-se em me servir e eu sustento o teu ministério, mas desde que seja observando a minha palavra e vivendo-a, para que você não estagne como muitos têm estagnado. Pastores que não pastoreiam, evangelistas que não evangelizam, aleluia, profetas que não profetizam mais, acuados e com medos e melindrosos. Deus não deu um espírito para nós de medo, mas sim de poder. E este poder é todo dia observando a palavra, aleluia, aperfeiçoando o dom que é em nós. Paulo leva Timóteo para as suas viagens missionárias, para que fosse aperfeiçoado o dom que há nele, aleluia, para que nos momentos em que ele iria passar de aflição, que talvez você também, aleluia, por um momento da sua vida passa, por tristeza, por calúnia, por defamação, para não parar e não estagnar, porque se você, aleluia, não viver a palavra de Cristo, somente se deleitar no teu dom, você vai estagnar. Aleluia. Eu tenho, meus irmãos, exemplos da minha família. Aleluia. Meu irmão mais velho, missionário, foi presbítero missionário. Tem um dom. Deus desperta ele. Ele já falou comigo várias vezes em telefone. O Senhor tem me impulsionado. Esses dias eu estava no culto, era para mim levar uma palavra para ele, eu me calei, fiquei com medo, porque, meus irmãos, ele até tem o dom, mas está parado, porque decidiu o que, meus irmãos? Aleluia, não observar a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a maior profecia para nossas vidas. Prosseguir o Evangelho. É cheio de dom, mas está parado. Meu irmão está parado no ministério, estagnado. Aleluia.
Aqui, meus irmãos, é muito bom se alegrarmos na presença, ser cheio, mas você tem que viver como Paulo também viveu, 24 horas por dia, aleluia, vivendo na palavra, aleluia, vivendo na presença de Cristo. Por isso que ele não se envergonhava das marcas do Evangelho de Cristo que estava sobre ele. Muitas vezes nós temos vergonha, e eu pergunto para você, quando Deus impulsionar você, para você orar, aleluia, alguém vir fazer um convite para você orar no ambiente do seu trabalho, o que você vai fazer? Vai orar ou vai ficar acuado e melindroso? Aleluia! Há convites para nós, meus irmãos. Muitas vezes, orar por vidas que estão aí fora, que precisam de uma oração sua, para que venha você ser usado, porque você pede aqui, para que Deus te use, mas só aqui. É lá fora, meus irmãos. Lá fora precisa ser usado o dom que há em ti, o dom na sua vida, aquilo que você pediu para o Senhor em campanha, o voto que você fez, aleluia, que você disse que queria ser usado. Agora você se esconde, aleluia. Oh, glória, mas Deus está aqui para falar para o teu coração. É tempo de você sair do esconderijo, aleluia, se mostrar. Ele te faz um convite nesta noite: saia do anonimato, porque eu não fui que te coloquei aí. Você se escondeu sozinho neste lugar. Oh glória, Ele quer te usar aonde você está, aleluia, no seu trabalho, na sua casa, aleluia. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E talvez, meus irmãos, eu fale contigo nesta noite, que você talvez pensa, ou cogita-se em seu pensamento, que você não tem dons. Não sou eu quem estou falando. Você talvez se prende neste pensamento, aleluia. Mas tem um conselho para você na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, está escrito assim: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia, oh glória, o caminho excelente do Senhor. Aleluia, quando você está buscando, o Senhor tem dons, te capacita com dons excelentes para a sua vida, para que você seja usado no ministério, aleluia. Mas você precisa também fazer o que Pedro, 1 Pedro, aconselhou a igreja, no capítulo 4, versículo 10, como cada um recebeu o dom que ministrou, mesmo uns aos outros, como bons mordomos da multigraça de Deus. O dom que Deus te deu é para você usar, é para você aperfeiçoar a cada dia. E como vou usar? Observando a palavra, vivendo a palavra, aleluia, vivendo na presença do Senhor, aleluia. E todo dia de culto,
há oportunidades para a sua vida. Quer saber o dom que você tem? Peça para o pastor a oportunidade de estar aqui. Talvez uma palavra tua vai ministrar no corações de vidas que estão aqui. Nós observamos muito o nosso cotidiano e cuidamos muito de nós. Aleluia. Mas há tempo, estamos, aleluia, correndo contra o tempo. E o Senhor Jesus quer que você se preocupe com o evangelho dele, com o dom que há em você. Aleluia. Para nós ministrar a vidas aí fora. O dom que há em ti. E isso nós temos que observar todos os dias a palavra de Cristo. Se não observarmos ela, aleluia, até teremos o dom, até teremos, meus irmãos, um momento de start. Mas quando vier a luta, a dificuldade, os problemas, as calúnias, as difamações, nós vamos retroceder ou vamos parar. Aleluia. É muito bom ter bons, mas precisamos aperfeiçoarmos na presença do Senhor, em orações, em jejum, buscando de madrugada, fazendo campanha. E isso tem que vir muitas vezes de nós. O pastor muitas vezes convida a igreja, tem 1, 2, 3, como você quer ser despertado pelo teu dom? Se você não jejua nem uma hora, não paga o preço. É impossível, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O dia que o pastor fez o convite, eu já estava em outra campanha, jejuando sozinho, orando sozinho, para que Deus me use lá fora, para que Deus desperte em mim o amor pelas almas que estão perecendo, que estão precisando do teu dom, do teu talento lá fora. Aleluia. Há vidas que estão se perdendo e Deus quer que você use o teu dom lá fora. Desperta o dom fora com vidas. Paulo ministra esta palavra para Timóteo, para que ele desperte o dom. Timóteo já estava em um ambiente onde ele pregava, pois era pastor, onde ele ensinava, pois ele era professor agora, e onde ele era líder, porque ele era líder agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo assim, Paulo traz uma palavra de despertamento para Timóteo. E nesta noite, desperta-te você para o dom que há em sua vida. Comprometa-se com o seu chamado e eu sustento o teu ministério. Glória, aonde você for, mas tem que ter um comprometimento. Aleluia, tem que ter um aperfeiçoamento dos teus dons. E aqui está a receita. Aleluia, para você não ficar só como um sino que retine e abala. Aleluia, quero que a igreja se levante nesta hora. Aleluia, oh glória, quero estar orando por você, para o teu dom que há em você, mas para que Deus venha despertar você, para que você tenha fome e sede de ler a palavra de Cristo e de vivê-la na sua integridade. Aleluia, aquele que precisa de uma oração, aquele que tem o dom, mas também deixou
de acompanhar, de observar a palavra, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Ou aquele que quer o dom na sua vida, Deus tem dom para a sua vida. Deus vai despertar o dom em ti. Aleluia. Estarei orando nesta hora para a sua vida. O glória, aquele que precisa de uma oração. Aleluia. O glória, vem aqui na frente. Não fique melindroso. Não fique, aleluia, o glória, ou tímido no seu canto. Vem aqui. Venha nesta hora. Deus tem algo para a sua vida. O glória, Deus tem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É santo. Glória. Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Aleluia. Soberano Deus. Uri cantaramacai. Usi cantaramacai. Uri me canta. Jesus da glória. O Senhor é soberano nos céus e na terra. O Senhor é quem nos escolheu. O Senhor é quem nos designou. O Senhor é quem nos chamou. Nós temos um chamado, e este chamado nesta noite, venha, Senhor, aflorar, ó Pai querido, venha de encontro com vidas, ó Pai, Deus maravilhoso, mas que nós não somente venha buscar dons e talentos, mas venha observar a Tua Escritura, a Tua Palavra, Senhor, para a nossa vida, ó Deus, para que nós venhamos, ó Pai, aperfeiçoar, ó Deus, a nossa vida, a nossa caminhada, Senhor, contigo, Senhor. Aleluia. Que nós, ó Pai, não venhamos ser pegos de surpresa, Senhor, com aflições, com tristezas, com águas, ó Pai querido, e nós venha, Pai, ou bater demandado, Senhor, ou ficarmos estagnados no mesmo ambiente que nós estamos, ó Pai querido. O talento, Pai, é o Senhor quem nos dá, mas precisamos despertarmos, e despertar, ó Pai, é
conheço o Senhor, mas uma Deus que não vai deixar essa luta, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro da noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro da noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Na figueira não floresça e não haja fruta livre, e o canto da oliveira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me
Neste momento, quero estar chamando o evangelista aqui para frente. A irmã Fabiane Correia. Irmã Fabiane. Irmã Valdirene. A irmã Dirce, o senhor Dilson e o irmão Sandra. Quero estar chamando o irmão Israel para fazer essa oração.
bênção. E logo após, o diácono Victor dando a bênção para o senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Vamos orar ao Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Deus glorioso, obrigado, Pai amado, por este momento, Senhor Jesus, que estivemos em Tua presença. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai. Ó Deus maravilhoso, ó Deus querido, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo, todo momento, Senhor, o Senhor está conosco. Venha, Senhor Jesus, nos guiar, Pai. Ó Senhor Jesus, venha nos direcionar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos, Senhor, a cada momento ser agradáveis aos seus olhos, meu Pai. Deus maravilhoso, Deus glorioso, o Senhor que conhece os corações, Pai, sonda, Senhor, esse coração, ó Senhor Jesus, que se expôs a Ti nesta noite, neste culto, meu Pai, buscando de Ti, Senhor, algo, alguma coisa, uma causa, Senhor Jesus, que essa pessoa precisa. Nós sabemos que o Senhor tem o poder para entregar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, guia, Senhor Jesus, ilumina cada vida, em nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém.